Mais um vídeo da parceria entre o Paulistão e o Vogalizando. Já deixa aí o teu like e se inscreve para não perder o próximo. Semana que vem vai ter mais. E hoje a gente vai falar sobre como a Segunda Guerra Mundial impactou o Paulistão e também por que o Palestra Itália precisou trocar o seu nome, vindo a se tornar o Palmeiras. Confere aí. Em 1914, dois clubes de futebol importantes da Itália fizeram excursões pelo Brasil, o Torino e o Provercelli. A passagem dos clubes por aqui animou uma galera, muitos imigrantes e descendentes de italianos. E em 26 de agosto daquele ano, na cidade de São Paulo, imigrantes italianos que trabalhavam nas indústrias Matarazzo e em comércios da cidade, a maioria moradores do bairro do Brás, fundaram o clube Palestra Itália, com o objetivo de criar um clube que representasse a colônia italiana de São Paulo. Naquele momento, o futebol ainda era um esporte da elite. Muitos trabalhadores não tinham espaço nos clubes. E na época, já tinham outras agremiações majoritariamente italianas em São Paulo, mas nenhuma em que o carro-chefe ia ser o futebol. O nome do clube foi Palestra Itália para homenagear a terra-mãe dos fundadores. E palestra era um termo comum para designar agremiações esportivas. Mas 28 anos depois da fundação do clube, o Palestra Itália se viu obrigado a mudar de nome por conta do contexto em que o Brasil e o mundo viviam naquele momento. Em 1942, a Segunda Guerra Mundial já ia completar 3 anos. O Brasil, governado pelo Getúlio Vargas, estava assistindo tudo de fora, mas no dia 15 de agosto, um submarino alemão atacou 3 embarcações brasileiras no nosso próprio litoral. No primeiro ataque, 286 pessoas morreram, no segundo, mais 131 e no terceiro ataque, mais 150. Foi uma comoção nacional. Não eram navios de guerra, não representavam nenhum perigo e a população começou a cobrar uma atitude do presidente, que enfim declarou guerra ao eixo, formado principalmente pelo Japão, Alemanha e Itália. Levou um tempo até o exército brasileiro se organizar, mas 25 mil pracinhas foram alistados e enviados para lutar na Itália, onde tinham como objetivo ajudar a romper a linha gótica, uma extensa linha de defesa onde nazistas e fascistas se encontravam em posições privilegiadas para evitar que os exércitos aliados ocupassem o norte da Itália. Essa campanha durou 7 meses e passou por várias cidades. Os brasileiros se viram subindo montanhas, enfrentando temperaturas negativas e no meio de fogo intenso. A batalha mais famosa em que os brasileiros se envolveram foi a de Monte Castelo, que começou em novembro de 1944 e só terminou em fevereiro de 1945. Mas além dessa batalha, tiveram outras, como quando os brasileiros libertaram a cidade de Montese. Com a vitória garantida, os brasileiros se juntaram às tropas francesas em Susa e em 2 de maio de 1945 foi dada como encerrada a participação dos aliados na Itália, encerrando a guerra para o Brasil. Foram mais de 20 mil soldados inimigos feitos prisioneiros pelos brasileiros, entre eles 2 generais. Isso sem falar nas inúmeras peças de artilharia que foram tiradas dos soldados do eixo. E membros da Força Expedicionária Brasileira foram condecorados e são reconhecidos internacionalmente como heróis de guerra até hoje. Ter monumentos na Itália que homenageiam os soldados brasileiros foi uma participação muito honrosa e, na época, foram realizados vários jogos de futebol aqui no Brasil com a finalidade de arrecadar fundos para a FEB. Só que depois da declaração de guerra, aqui no Brasil, ficou proibido que qualquer instituição usasse nomes que fizessem referência aos países inimigos. O Esporte Clube Germânia, por exemplo, fundado por imigrantes alemães e que já tinha sido até campeão do Paulistão, teve que apagar completamente as raízes alemãs. Se transformou no Esporte Clube Pinheiros. E esse não foi o único caso, porque até em Belo Horizonte, o Società Esportiva Palestra Itália precisou mudar o seu nome, se transformando no Cruzeiro Esporte Clube. Com o Palestra Itália da capital paulista, não foi diferente. O nome ia precisar mudar. E para não ficar tão diferente, os caras escolheram Palestra de São Paulo. Mas como palestra ainda era visto como algo muito forte dentro da cultura italiana, a pressão em cima do clube continuou.
Palestra, na verdade, vem do grego, mas a galera não queria nem saber. E em setembro de 1942 foi decidido pelo nome Sociedade Esportiva Palmeiras, uma homenagem à Associação Atlética das Palmeiras, um clube que já não existia mais, mas que sempre teve uma boa relação com o Palestra Itália. E a letra P ainda ia ser mantida com a primeira letra do nome. O uniforme também precisou mudar, era verde, branco e vermelho, em alusão à bandeira da Itália, mas a partir daí o vermelho foi abandonado. E já no primeiro jogo, com o novo nome, o Palmeiras se viu uma das partidas mais decisivas da sua história. Era o penúltimo jogo que o clube tinha no Paulistão de 1942, contra o São Paulo. E o Palmeiras só precisava de uma vitória para se sagrar campeão. Era o líder e depois ainda ia enfrentar o Corinthians. Mas aquela foi a hora da arrancada heróica. Os jogadores entraram em campo com a bandeira do Brasil para mostrar sua lealdade ao país e conseguir a vitória por 3-1, com o time do São Paulo nem esperando o jogo acabar. O Palmeiras, no seu primeiro jogo, já se sagrou campeão do Paulistão. Mas mesmo com a mudança de nome, demorou para o clube mudar a imagem que tinha de time de italianos e inimigo da pátria. Foi questionado na época o direito do Palmeiras manter os seus bens. Um decreto de 1942 determinava que os bens pertencentes a japoneses, alemães e italianos, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, podiam ser confiscados pelo governo brasileiro para compensar prejuízos resultantes de atos de agressão praticados pelos países em guerra contra o Brasil. E como muitos viam o Palmeiras como um clube italiano, teve quem defendesse que o governo devia tomar o Parque Antártica, o que acabou não acontecendo. Claro, foi um período marcado por perseguições a descendentes de japoneses, alemães e italianos, principalmente no sul e sudeste do Brasil. Eles eram muito mal vistos na época e alguns jogadores foram vigiados de perto, como o goleiro do Palmeiras, Oberdan Catani, um descendente de italianos. Circulavam boatos de que durante os debates sobre a mudança do nome do clube, ele disse que o sangue italiano falava mais alto. Ele chegou até a ser interrogado por agentes do governo, precisou provar o patriotismo brasileiro e até em clubes que nada tinham a ver com imigrantes italianos ou alemães, os jogadores foram vigiados. O Teleco, que jogava no Corinthians, um dos maiores artilheiros da época, foi acusado de ser um simpatizante do nazismo e do fascismo, sendo hostilizado pelos torcedores rivais e também foi questionado por agentes do governo. Na época, o Brasil vivia a ditadura do Estado Novo. Em 1937, Getúlio Vargas, que já era o presidente, deu um golpe de Estado para evitar que eleições acontecessem e deu início a uma ditadura nacionalista que perseguiu vários inimigos do governo. Em um período de guerra contra o Japão, Alemanha e Itália, japoneses, alemães e italianos se tornaram inimigos. Era perigoso para imigrantes e seus descendentes conversarem nos seus idiomas nativos, principalmente em público, porque as pessoas podiam entender com uma troca de informações secretas ou coisa do tipo. Se viveu um clima onde qualquer um podia ser denunciado por qualquer coisa. Se alguém ouvisse alguém falando italiano ou alemão, podia chamar a polícia para prender o cara por atentado à segurança nacional. E dentro dos clubes não foi diferente. Fiscais eram enviados para garantir que nenhuma propaganda nazista fosse veiculada e sócios que eram abertamente defensores do nazismo e do fascismo foram expulsos. Alguns jogadores preferiram se aproximar de clubes mais brasileiros, como o Corinthians e o São Paulo, para mostrar que não tinham nada a ver com o nazismo. O Palmeiras até jogou uma partida contra o Corinthians em 1945 para ajudar a arrecadar fundos para o Partido Comunista Brasileiro financiar campanhas para as eleições daquele ano. Com a vitória na guerra contra as ditaduras na Europa, aqui no Brasil, a própria ditadura terminou também. Eleições que não aconteciam há mais de uma década estavam para acontecer no final de 1945. E o Exército negociou com Getúlio Vargas a saída dele do poder, encerrando a ditadura do Estado Novo. O Brasil pode vacilar em muita coisa, mas na Segunda Guerra Mundial fez bonito demais. E conforme a poeira foi baixando, as tensões contra japoneses, alemães e italianos foi baixando também, mostrando que o Brasil é um país multicultural que abraçou várias nacionalidades e teve várias outras culturas integradas à sua própria.